Nós seguimos com liberdade de opinião. Agora vamos até a capital federal, Brasília. Vamos ouvir o jornalista Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Boa quarta-feira, hein? Bom dia, Colombo. Vamos direto aos assuntos de hoje, que são muitos. Vamos lá, Alexandre. Vamos começar, então, pelo anúncio da troca dos 3 comandantes das Forças Armadas, que já estão em processo de substituição. Deixam as posições Edson Pujol, do Exército, Ilques Barbosa Júnior na Marinha e Antônio Carlos Bermudes, da Aeronáutica. Eles foram dispensados ontem pelo novo ministro da Defesa, Walter Braga Neto. Uma mudança inédita, se a gente levar em consideração que aconteceu tudo ao mesmo tempo. Há uma série de narrativas, de versões a respeito das razões sobre o momento, sobre o porquê da troca. Nós estamos acompanhando tudo isso, evidentemente, por causa da situação delicada neste momento, né? O Senado já tem em mãos um requerimento para convocar o novo ministro da Defesa, Braga Neto, para que ele vá ao Senado prestar esclarecimentos que os senadores entendam necessários para justificar as trocas. O ex-ministro da Secretaria de Governo, General Santos Cruz, como eu fiz a ressalva agora há pouquinho com o Sidney, eu refaço agora com o Alexandre, saiu brigado do governo Jair Bolsonaro, criticou as mudanças e defendeu o não alinhamento político das Forças Armadas com o governo. Vamos acompanhar um trecho. Os comandantes, eles não fazem parte dessa camada política. Os comandantes, eles são pessoas de dentro das suas instituições, com quase 50 anos de serviço, testados e selecionados em todos os níveis hierárquicos que eles passaram e escolhidos entre os melhores. E esse tipo de saída, sem nenhuma informação, é uma falta de consideração pessoal, falta de consideração institucional ao Exército, à Marinha, à Aeronáutica, falta de consideração funcional, né? Desrespeito e ofensa às Forças Armadas. É assim que eu vejo essa situação. Alexandre, a troca do cargo é uma prerrogativa do presidente da República, né? O que é que tem chamado a atenção de muita gente? O momento, muitos não esperavam, a forma, a nota sucinta, que pode suscitar alguma espécie de desrespeito àqueles que estão deixando o cargo, e a razão. E aí há narrativas, versões das mais diferentes. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa troca anunciada ontem e em processo de concretização. Muito bem, você falou em narrativas e versões, eu concordo plenamente com você, eu vou tentar trazer aqui a realidade. Mas, enfim, a nota foi sucinta porque foi entre militares. A linguagem militar é bem sucinta, né? Eu vi aí você falando a convocação ou em convite para o ministro da Defesa, vai lá para o Senado. O senador que pediu isso talvez pense que estamos num regime parlamentar e não presidencial, né? E vai dizer o óbvio. Eu fui nomeado pelo presidente que mandou trocar os 3 ministros militares, né? Vai dizer o óbvio. Agora, vamos por partes nessa coisa toda. Você também falou em ineditismo. Por que ineditismo? Porque foi ali no governo Temer, né, embora criado lá atrás no governo Fernando Henrique, o Ministério da Defesa, foi ali no governo Temer que apareceu o primeiro general a ser ministro da Defesa, Silvio Luna, que depois foi para Itaipu e agora Petrobras, né, 4 estrelas. Né. Depois veio o ministro Fernando, no início começou com Bolsonaro, o ministro Fernando, o general Fernando, e agora o general Braga Neto. Né? E aí cria-se, esse ineditismo cria uma coisa, aparece lá um general 4 estrelas. E se ele for mais moderno que o 4 estrelas do Exército, Marinha, Aeronáutica, né? Que seja o comandante mais antigo que o mais moderno, que deveria ser seu chefe. Já dá um problema, isso não faz parte da hierarquia militar. O mais moderno mandar no mais antigo. Né? Não estou falando em idade, não. É tempo naquele grau hierárquico. Né? Então, esse é um problema inédito. Agora, trocas. Imagina, eu fiz uma lista aqui, eu dei uma olhada nos ministros da Defesa, se conseguiriam fazer trocas assim,
né? O Elcio Álvares, Geraldo Quintão, José Viegas, Valdir Pires, Celso Amorim e Jacques Wagner, se conseguiriam fazer alguma troca dentro das Forças Armadas, né? Então mudou, agora é um 4 estrelas que exerce mesmo a função, está na reserva. Mas eu lembro certa vez, foi na troca de comando do Exército. Eu estava presente, na saída um grupo de majores veio conversar comigo preocupado. Aí eu disse para eles, tranquilizem-se, o chefe de vocês é o general Vilas Boas. Ele se preocupa com as questões maiores, vocês têm que se preocupar com os quartéis. Pronto, final. Essa é uma questão que aí eu gostaria de me referir ao que disse e o que tem dito nas demais entrevistas. Eu li outra entrevista hoje do general Santos Cruz, né, do que ele disse. O general Santos Cruz é um homem de grande valor. Quando ele era ministro, deixa eu contar uma historinha rápida aqui. Quando ele era ministro lá no Palácio do Planalto, ele me ligou dizendo que queria falar comigo. Eu disse, ministro, eu vou aí. Não. Onde é que você está? Onde é o seu escritório? Eu vou aí. E foi ao meu escritório. Apareceu lá, bateu na porta, conversamos, terminamos a conversa, eu perguntei, o senhor já almoçou? Não. Aí descemos, fomos almoçar no Bandejão, no térreo do Centro Empresarial Norte. Almoçamos no Bandejão, eu disse, seu motorista está onde? Eu disse, que motorista? Eu sou o meu motorista. E o seu carro está onde? Não, eu só consegui vaga lá embaixo, lá perto do Centro Empresarial Varig. Não, eu vou levar o senhor lá. Não precisa. Né? Aí eu fui com ele até o carro dele. Quando eu voltei, um grupo de taxistas da esquina estava discutindo, seu Alexandre, por favor, estamos discutindo aqui, esse é o ministro Santos Cruz? Eu disse, mas ele passou aqui sozinho. Eu disse, vocês não viram ele no Congo, com um fuzil embaixo do braço, chefiando 20 mil soldados da Força de Paz da ONU. Então, esse é o soldado Santos Cruz. Agora, ele deve ter visto na ECM, Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, e na ESG, né, que o quartel é o quartel, onde as pessoas são preparadas para agir em defesa da pátria, garantidos, poderes constituídos, etc. Né? Agora, o comandante, o QG do comandante tem que dar essa tranquilidade. Né? O comandante se preocupa com questões maiores. Não é apenas com a tropa, ele não pode estar num casulo. Ele tem que estar fora do casulo. Ele tem que saber questões econômicas, sociais do país a que ele serve. Tem que acompanhar. Né? Então, talvez essa seja uma consideração a fazer aí nos motivos da troca. Eu conversei, por exemplo, o último comandante com quem eu conversei, foi recente, foi o comandante da Marinha, o Almirante Ilques. O Almirante Ilques está inteirado de tudo do país e de tudo daquele dia. É a política com P maiúsculo do comandante, que não fica enclausurado na tropa. Ele precisa ter essa visão para que a tropa fique tranquila. O comandante está sabendo de tudo, mas isso não significa que o comandante vai exercer um papel político, vai interferir politicamente, vai fazer esse ou aquele apoio político a alguém, não. Né? Isso faz parte da missão dele, né? Da doutrina da Escola Superior de Guerra, né? Para dar segurança e poder desenvolver o seu munus, né? Sobre todos os aspectos. Então, foi isso que aconteceu quanto à reunião. Né? Você falou narrativas, versões, sim, houve muitas, né? Porque se a pessoa não sabe o que aconteceu na reunião, faz as narrativas. Quando a gente sabe o que aconteceu na reunião, a gente diz e conta que o novo ministro da Defesa, né, foi lá no Ministério da Defesa, com o ministro que está saindo, né, seu companheiro, seu amigo, né, com os demais comandantes, né, comandante da mesma arma, inclusive, né, uma reunião muito cordial, ele transmitindo, né, eu disse, olha, eu estou aqui para mudar, recebi a missão e vim aqui porque a equipe do general Fernando, né, sai o general Fernando, sai a sua equipe, que são os 3, né, e entra uma outra equipe, a equipe do novo ministro. Isso foi aceito na maior tranquilidade, sem nenhuma
restrição, sem nenhuma reclamação, dentro da hierarquia, disciplina, camaradagem, harmonia. E assim foi, assim transcorreu a reunião. E agora vai haver a escolha por parte do comandante em chefe, do comandante supremo, de acordo com a Constituição, artigo 142, né, vai escolher os novos comandantes, com base principalmente na hierarquia mais alta de cada força, né? Em breve será isso anunciado. Então, foi isso que aconteceu e é assim que vai continuar a vida aqui no nosso país. Eu até acho que estão esquecendo da mais importante mudança ministerial, que foi a entrada de uma deputada federal no governo. Isso sim vai ter consequência política. Então, Alexandre, numa das versões procuradas e encontradas para justificar a troca dos chefes das Forças Armadas, uma delas diz que há a intenção do presidente da República de um alinhamento político das Forças Armadas com o governo. E aí nós fomos, então, procurar o governo para saber se tem fundamento. Nós procuramos o ministro das Comunicações, Fábio Faria, ele nos deu uma entrevista exclusiva ontem à tarde e disse que não há intenção do governo de estabelecer um alinhamento político com as Forças Armadas a partir dessa mudança, que essa mudança não significa mudança de postura no relacionamento entre governo e Forças Armadas e que não há qualquer tipo de animosidade do governo Bolsonaro com os militares. Nós ouvimos também o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que entendeu como naturais as mudanças e lembrou que os comandantes das Forças Armadas, o presidente da República, o ministro da Defesa, têm compromissos com a Constituição. Vamos ouvir então o ministro Fábio Faria, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, para ilustrar a análise do Alexandre daqui a pouquinho. O recado é bem claro, não existe nenhuma mudança de postura em relação a esse tratamento com as Forças Armadas, até porque o governo Jair Bolsonaro, o presidente é capitão, o vice-presidente é general, tem vários militares em posições importantes do governo. Então não existe nenhuma animosidade, muito pelo contrário. Nós temos plena e absoluta confiança nisso, nesse amadurecimento civilizatório do Brasil, de preservação absoluta do Estado Democrático de Direito, do qual fazem parte as Forças Armadas. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho aí sobre o que disseram para a CNN o ministro Fábio Faria e o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. O presidente do Congresso falou o óbvio, mas infelizmente a gente tem que desenhar o óbvio todos os dias. Que sob a égide da Constituição, que aliás foi uma recomendação muito firme do presidente, nessa reunião de ontem, né, de nada que não esteja dentro da Constituição. Né? Bom, então eu acho, e o presidente do Senado disse isso, que tem que estar dentro da Constituição, sim, os militares, as Forças Armadas, né, o presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, né, o Supremo Tribunal, os governadores, os prefeitos. Imagina que belo país seria se estivéssemos todos dentro, sob a égide da Constituição, a nossa moldura. Muito bom. Presidente do Senado, nos lembrar do óbvio, mas a gente tem que desenhar isso todos os dias na cabeça de alguns que a gente não entende como é que estão fazendo uma coisa que está escrito contrário na Constituição. Bom, o ministro Fábio Faria conversou ontem muito com o ministro da Defesa, o presidente da República, então ele traduziu a posição do governo nisso. Não cabe nem falar em... parece que foi animosidade, algo assim. Ele é comandante em chefe, não existe. Os outros são subordinados. Ele é o comandante supremo das Forças Armadas. O comandante supremo das Forças Armadas e as Forças Armadas estão
sob a hierarquia e disciplina, portanto, né, não há relação de animosidade ou de divergência ou algo assim, né? Uns e outros trabalhando sob a mesma Constituição, né? É assim que a gente vive dentro do regime democrático, cujo melhor fruto, o mais saboroso dos frutos, se chama liberdade. Colombo? Alexandre, vamos falar um pouquinho de Covid. O Brasil registrou ontem mais um recorde de mortes em 24 horas, né? Aliás, hoje é o último dia do mês de março, um mês trágico para nós brasileiros, né? Bom, só ontem foram 3.801 vítimas, segundo o levantamento que nós acompanhamos aqui, que é feito pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. No total, desde março do ano passado, já são mais de 317 mil brasileiros mortos, vítimas do coronavírus. Queria que você falasse um pouquinho, Alexandre, sobre esse momento dificílimo que nós estamos atravessando, se é possível fazer alguma coisa já para estancar esse volume incrível de mortos. A gente está com a campanha de vacinação na praça, mas não sabemos quando isso vai começar a produzir os efeitos e tem gente morrendo agora, né? Tem algo diferente que a gente possa fazer já para tentar estancar essa sangria, Alexandre? Então, hoje temos a reunião desse Comitê Superior, né? É presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, Conselho Nacional de Justiça, ministro da Saúde. Temos uma parte política, digamos, e uma parte técnica nisso aí. Eles devem examinar, saber por quê. A pergunta que você está fazendo, por quê? Porque vamos fazer lockdown para achatar a curva não achatou. Vamos começar a vacinar para achatar a curva não achatou. Vamos, governadores e prefeitos que ganharam a preferência da administração da pandemia, do Supremo, né, pediram dinheiro. Segundo o Banco Central divulgou, foram 78 bilhões para governadores e prefeitos. O governo federal já botou nisso 591 bilhões. Governadores e prefeitos fecharam o ano passado no azul inédito, recordista de quase 39 bilhões, o caixa de superávit primário de governadores e de prefeitos, segundo o Banco Central. E a curva não achatou. Então, vão ter que examinar hoje o que fazer. Eu acho, e continuo dizendo, porque eu acho que eu tenho compromisso com vida, né, que o sujeito que manda, o sujeito que eu digo é o médico, que manda alguém para casa sem tratamento, está condenando a pessoa a entrar em risco de ser entubada, né? Então, eu acho que isso tem que se generalizar. Porque eu vejo resultados todos os dias, eu não estou lendo, eu não estou ouvindo, eu não estou vendo no meu celular. Eu estou vendo com esses olhos aqui resultados todos os dias. Então, eu acho que tem que se trabalhar. A vacinação está quase 1 milhão por dia de vacinados, né? Ainda ontem, nessa declaração aí do presidente do Senado, ele disse que ele acha que tem que vacinar todos o pessoal da segurança, as Forças Armadas, as polícias militares, Polícia Civil, agentes penitenciários, Polícia Rodoviária, bombeiros, né? E que em 2 dias o Brasil tem capacidade de vacinar todos eles. Então nós temos velocidade nisso. A gente só está perdendo para os Estados Unidos, para a Inglaterra, que começou em 8 de dezembro, e para gigantes como China e Índia, né? Então, estamos vacinando, né? E, houve recursos suficientes, segundo o Banco Central, houve lockdown e não achatou a curva. É o momento hoje de esse comitê maior de pensar a respeito, de tentar buscar respostas, né? E, por favor, busquem respostas na medicina, que é uma ciência e arte. Busquem respostas na medicina, pela vida. Alexandre, um ótimo dia, boa quarta-feira e nós voltamos a conversar no próximo Liberdade. Combinado? Combinado, Colombo. Obrigado e aproveitem o dia.
As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.